Até que ponto estamos dispostos a abandonar tudo o que conquistamos para viver novas experiências? E até onde conseguimos ir quando o caminho exige priorizar coisas tão esquecidas no mundo atual como a beleza, a poesia, a arte e a capacidade de aprender com os olhos de criança? São indagações como essas que movem Rubem Alves, educador, filósofo, teólogo e psicanalista, personagem central do documentário Rubem Alves, o Professor de Espantos, com direção de Dulce Queiroz, produzido pela TV Câmara Brasília. E aqui no estúdio da TV Câmara, a psicóloga Larissa Rezende vai conversar conosco sobre o tema. Tudo bem? Olá, Elton. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje e também para discutir sobre um assunto tão importante como a educação. Então, para começar a debater esse tema, acho que é importante a gente pontuar que nós vamos conversar aqui da educação numa perspectiva que o Rubem Alves ele trabalha, que é a educação como uma construção do ser humano. É isso, Larissa? Isso. Assim, quando a gente fala de educação, né, a gente não pode esquecer que é um processo. Educar não é fácil, né? Principalmente, no caso eu que sou mãe hoje e antes, né, até da própria psicologia, é na prática que a gente vai aprendendo esse processo da educação, como a gente tem que passar as informações, os conhecimentos para esse indivíduo, que essa criança, né? Que logo a gente vai falar das várias fases, né? Principalmente com relação à educação infantil. Que quando a criança ela nasce, ela é inserida no seio, né? Que é o seio familiar, e é ali que vai, a partir daí que vai se construir esse indivíduo. Então, é necessário que dentro desse ambiente ela seja muito bem orientada, muito bem... Ela tem que se sentir segura, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem muito esse desejo de aprender, né? Que é uma coisa inerente ao ser humano. Ele quer aprender, ele quer saber de onde vêm as coisas, como é que as coisas surgem. As crianças trazem as maiores questões, não é verdade? Quando a gente é pego de surpresa por vários questionamentos que as crianças fazem para a gente. Os famosos porquês, né? E que às vezes a gente não tem resposta, né? E é isso que o Rubem Alves, na sua obra, e que a gente vai ver no documentário, ele traz à tona, que é essa curiosidade natural da criança em conhecer. Isso. Como é que a gente leva isso para o ambiente da educação formal, por exemplo? Então, essa questão da educação formal, porque até então eu estava falando da família, né? Como que essa criança é introduzida nesse meio, que é o meio social, e qual o papel que a família tem, que os pais têm, os responsáveis têm nesse processo de educação, que é a base de tudo, né? A gente não pode deixar de dizer que é o início e é o momento que é determinante para o tipo de indivíduo que vai, né, que a partir daí vai se formar. Aí a gente fala um pouquinho da escola, né? A escola, na verdade, ela é uma extensão da casa, ela é uma extensão da família. Então, ela tem que, a partir do momento que essa criança é inserida nesse meio escolar, ela tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir compreendida, ela tem que se sentir abraçada mesmo, né? Então, assim, a maneira como a função que a escola vai ter também é determinante. Então, assim, o Rubem Alves, ele traz muito essa questão da escola. Ele até tem acho que é um artigo, não lembro agora, que ele fala que algumas escolas são asas e outras escolas são gaiolas, né? Então, assim, a gente tem que respeitar muito a demanda dessa criança nesse processo de aprendizado. Não é só... porque os professores... A gente também tem que entender que não tem que ser só uma preocupação ou uma cobrança feita ao papel do professor, mas ao sistema educacional que a gente possui, né? Porque o professor, ele é cobrado para que ele dê um determinado programa, né? Até vou citar algumas vezes o Rubem Alves, que ele fala da questão da grade curricular, que ele diz que a grade curricular é uma invenção de um carcereiro desempregado. Serve para aprender, né? Serve para aprender. E até chega-se o ponto, alguns educadores, de falarem que a educação formal ela é feita para poder, na verdade, tirar essa possibilidade da gente alçar voos, né? Como pássaros mesmo, da gente poder voar, a própria imaginação da criança, o lúdico, né? Que são coisas que, às vezes, na educação formal, são retiradas aos poucos. Então, assim, o que a gente percebe que a exigência é maior quando a criança é introduzida numa escola, né, no processo de educação infantil, é que ela tem que estar sendo preparada para subir degraus, né, até ela alcançar o nível acadêmico, né.
Mas, assim, a gente se pergunta, e que muitas das vezes, esse aprendizado, ele serve para quê? Né? É uma interrogação que fica. Assim, o Rubem Alves fala que quando, uma vez, ele foi questionar, foi enviada uma carta para ele de um menino que elogiava os contos, né, as histórias que ele já tinha lido do Rubem Alves, que a professora tinha passado para eles, né, dentro da escola, dentro da turma, né, da sala de aula. Porém, a professora pedia que ele grifasse nesses textos os dígrafos e os encontros consonantais. Aí ele pergunta assim, nossa, para que serve o dígrafo e os encontros consonantais? Né? Porque o professor, a partir do momento que ele tem essa função de transmitir a informação, transmitir o conhecimento, ele tem a função de instigar essa criança, né? Instigar o conhecimento. Ele não vai trazer respostas pré-estabelecidas. A gente não está... a partir do momento que a gente está nesse processo de aprendizagem, é muito mais interessante você plantar uma semente, instigar uma criança a respeito de um determinado tema, do que você vir trazer respostas já prontas para essa criança. Né? Mas isso, a gente pode dizer que esse paradigma de educação é um paradigma que ele destoa dos modelos formais que a gente encontra por aí. Certo. E o Rubem Alves, assim como outros educadores, por defender esse paradigma diferenciado, devem enfrentar também muitas resistências. Uhum. Como, por exemplo, a gente pode, fazendo a pesquisa para o programa, eu vi que muita gente diz que o nosso modelo de aprendizagem é um modelo de linha de montagem, uhum. que todos aprendem no mesmo tempo, na mesma velocidade, os mesmos conteúdos, com uma função muito específica, que é ter uma formação, acessar um vestibular, e a educação acaba tendo um objetivo muito pragmático. Como é que a gente faz o contraponto entre as necessidades da vida social, de ascensão social, que a educação te sirva para acessar uma universidade, que te vai dar uma profissão, e essa capacidade de sonhar, de se deslumbrar como uma criança, que ele fala? Então, assim, eu acho que tem como você alcançar um equilíbrio disso, né? Você não pode só exigir que essa criança, que esse tipo de ensinamento seja um ensinamento direcionado só para avaliar. Você está entendendo? Avaliar no sentido mesmo da educação formal. O que é essa educação? Essa educação é feita para que a criança absorva essas informações, esses conhecimentos, e através de uma prova, através de uma avaliação, ela tira uma determinada nota e, a partir daí, ela está ou não capacitada para poder, né, alcançar esse ponto, esse patamar, esse ponto final, que é, né, uma universidade, uma profissão. Então, assim, é isso que tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado para que servem esses conhecimentos. O aprendizado, foi feita uma pesquisa, acho que na década, talvez até tenha sido recentemente, eu não estou lembrando, que alguns educadores, estudiosos, foram chamados no encontro, e desse encontro, né, através de debates, através de conversas, se chegou a um denominador comum, né, que foi até a frase que não existe ensinamento, o que existe é aprendizado. E a gente, desde o momento que a gente se vê nesse mundo, né, e passa a ter contato com esse universo, o que a gente mais tem sede é justamente de aprender, né? Então, é isso que eu acho que tem que ser mais levado em consideração, né? De acordo com a demanda também, tem que se respeitar a demanda. Tem o Rubem Alves, ele ficou muito, assim, muito admirado com uma escola que ele conheceu em Portugal. Então, na verdade, ele teve contato com essa escola no início do ano 2000, né? E aí, quando ele chegou na escola para fazer a visita, para conhecer como é que era o sistema da escola, isso tem no vídeo, né, que a gente vai assistir depois. Aí o diretor da escola, né, conversou muito pouco com ele, muito rapidamente, né, coisas mais banais, e chamou uma criança que estava passando perto e falou, vem cá, fala um pouquinho para ele como é que é o sistema educacional aqui da escola, né? Aí a menina olhou para o Rubem Alves e disse, olha, para você entender o que eu vou dizer para você, você vai ter que esquecer tudo que é conceito que você tem sobre escola, porque a gente não tem professor, a gente não tem sirene que determina, né,
o início e o final de cada atividade. A gente não tem provas, a gente não tem avaliação. A gente não tem avaliação, a gente não tem notas, né? Então, assim, quando ele escutou isso, ele falou, nossa, era a escola dos sonhos que eu nem sabia que existia, né? Que ele imaginava, mas não sabia que existia. Então, assim, isso prova que a educação ela pode ser revista, né? E é uma escola que é conceituada, apesar de em algum momento já ter sido até ameaçada para fechar as portas, porque o próprio sistema se sente ameaçado com isso, porque a gente não é feito para pensar, a gente é feito para absorver o que transmitem para a gente. E é avaliado. Mas a partir do momento que você passa a ter ideias diferentes, você passa a ser ameaça, né, para o sistema. Então, assim, uma das coisas que também ele traz é a questão das ideias diferentes. Porque o Rubem Alves, ele era um pastor presbiteriano e ele foi expulso da igreja porque ele começou a ter ideias diferentes. Então, assim, eu acho que essa questão da educação formal, né, poderia ser revista e poderia atender muito mais às necessidades do indivíduo, né, do que às necessidades da sociedade. Ele fala muito também de o aprendizado como conhecimento de vida, né? E isso me lembra um pouco Paulo Freire. Qual a relação? Eles têm uma relação direta, a não ser a similaridade em alguns pontos da obra? Como é que é essa relação entre esses dois grandes educadores brasileiros? Então, eles são muito humanos, né? Acima de tudo. Então, assim, a maneira como eles veem a educação e a maneira como a preocupação que eles têm, principalmente voltado para a educação infantil, né? Eu acho que é um ponto em comum. Até eu assisti recentemente uma entrevista dada pelo Rubem Alves, que ele fala que certa vez ele foi ao encontro, né, de educadores e ele estava nesse mesmo encontro, estava o Paulo Freire, né? Porém, ele não conhecia o Paulo Freire. E quando eles começaram a debater os assuntos, é como se um levantasse a bola e o outro batesse, porque eles estavam em sintonia. Então, assim, é mais relacionado à preocupação com a educação, né? Porque a gente sabe que a educação, ela pode transformar o mundo, né? Então, assim, se a gente fala de revolução, se a gente fala de mudança profunda numa sociedade, a gente sabe que o início de tudo é a educação. Quando a gente fala dessa concepção de que o aprendizado ele é constante, ele ajuda a construir o indivíduo, então essas manifestações eles são um reflexo de que o espaço do aprendizado ele não se restringe à sala de aula, e muito menos à educação formal. Como é que a gente pensa nisso em termos de uma sociedade mais crítica, mais consciente? Como é reverter uma educação formal que acompanhe, de fato, a realidade do contemporâneo hoje? Não é o fato da escola ser uma escola rígida que vai fazer com que essa criança tenha prazer em aprender. Pelo contrário, pelo menos os índices que a gente tem de evasão escolar são altíssimos. E a gente sabe que é porque tem alguma coisa que não está dando certo, né? Tem alguma coisa que não está fazendo com que aquele aluno pare para prestar atenção no que está sendo passado para ele, né? Ele não vai conseguir aprender se ele não for aprender através da via do prazer, né? Ele tem que se sentir instigado, ele tem que sentir vontade de estar ali sentado para assistir aquela aula, né? Para poder, até uma maneira de você experienciar outras situações que não seja só estar sentado na sala de aula, mas você levar o aluno para fazer uma aula fora desse ambiente escolar, né? Você propiciar a esse aluno uma série de situações e possibilidades que façam com que ele aprenda de uma maneira bem mais prazerosa. Então, assim, esse sistema, que é um sistema que já está fadado ao fracasso, o Rubem Alves fala que essa educação no Brasil está catastrófica. Por mais que ele seja otimista, que ele seja esperançoso, mas ele vê que cada vez mais está ficando mais difícil. E não adianta você ir atrás de alguns placebos assim, sabe? Tipo, não, vamos rever o sistema educacional, mas não a partir do problema originário, né, da origem. Não, vamos tentar, assim, amenizar um pouco. Vamos fazer um programa de aceleração do ensino médio, sabe? Porque isso vai resultar em quê? Vai resultar na redução dos índices de analfabetismo. Mas isso não
não está repercutindo na qualidade do ensino, não está repercutindo numa mudança considerada na qualidade do ensino. Pelo contrário, né? Está servindo só mesmo para poder, estatisticamente, tirar o Brasil de uma posição e colocá-lo em outra, né? Então, assim, isso que tem que ser revisto, porque não adianta achar que, não, esse sistema retrógrado, antiquado, que é a escola, né, no momento atual, não, esse modelo que vai servir para poder recuperar, né, essa educação. E não é esse modelo, a gente tem que rever. Não tem que ser nem tanto libertário, nem tanto permissivo, mas também não tem que ser da maneira como é hoje. Bom, e a gente vai, então, conhecer um pouco mais de Rubem Alves, o professor de espantos. Agradeço a tua presença, Larissa, aqui, a gente debater esses temas que, na verdade, a gente não chega num ponto final nunca, porque, como o próprio Rubem Alves fala, é um processo, é uma formação, é um processo contínuo. E lembrando que todos somos aprendizes, você fica agora com o Rubem Alves, o professor de espantos. Contraplano, espaço da produção audiovisual e da cultura na TV Câmara Jacareí. Queriam que eu resumisse quem é Rubem Alves. Eu pensei no epitáfio. Lembrei-me do epitáfio que Robert Frost escolheu para ele mesmo. Eu achei tão bonito. Ele teve um caso de amor com a vida. Então é isso, eu tive um caso de amor com a vida. Eu estava vivendo minha vida, viajando, feito um louco, fazendo viagens longas de carro, de avião. Eu notei que minhas pernas estavam fracas. Me levaram de uma médica que disseram era grande especialista nesse assunto. E ela pediu os exames e confirmou. É um choque. O Mário Quintana tem um versinho lá que ele fala sobre o que ele espera da velhice e diziam que era uma velhice confortável. Com Parkinson eu não posso ter uma velhice confortável. E vem a insegurança. Segurança física e insegurança espiritual. Insegurança física é medo de cair. Espiritual, medo de me faltarem as palavras. Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização. Quem vem aqui hoje falar disso e de muitas outras coisas do gênero... É mineiro de Boa Esperança, pedagogo, filósofo, teólogo, psicanalista. Pelo jeito anarquista e um exímio provocador. Educador, cronista, contador de histórias e um escritor apaixonado pela literatura. Professor emérito da Unicamp. Mas, acima de tudo, ele pode ser considerado um grande defensor das crianças, daquilo que elas gostariam de aprender na escola. É o embate que o nosso provocador mantém contra as ideias retrógradas que atrapalham a educação e a cultura desse país. Há muitos anos tem se colocado no centro desse debate sobre o ensino no Brasil e tornou-se uma referência na busca de mudanças na forma e no conteúdo do ensino brasileiro. É assim mesmo, professor Rubem Alves. Vem pra cá. Rubem, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Por que é a única coisa falsa, que é um bordão. Nasci em Minas,
E o meu corpo está cheio de memórias de infância. Entre os prazeres da cozinha mineira estava o frango com quiabo, que se comia com angu e pimenta. Eu nasci na mesma cidade onde nasceu Nelson Freire, que dizem alguns, e eu concordo, é o maior pianista vivo da atualidade. Meu pai era um homem muito rico, mas a riqueza do meu pai era a riqueza de... Antes de eu nascer, eu não conheci meu pai rico. Ele era rico, era dono de muita coisa, ele era exportador de café. Aí veio a crise da Bolsa, eu acho que foi em 1929. Meu pai perdeu tudo. E foi-se a riqueza e nós tivemos que morar na roça. As primeiras memórias que eu tenho da minha infância são memórias da roça. Casa de pau a pique, sem privada. De uma pobreza, os ratos passeando lá em cima, aquele cheiro de querosene, porque a luz não tinha eletricidade, então a luz era com lampião. Meu pai tinha um defeito, o defeito dele é o seguinte, ele achava tudo bom, podia ser a situação mais desgraçada, ele descobria um jeito de fazer aquela coisa ficar boa, mas ele tinha um problema, ele estava pobre e não tinha dinheiro para mandar os filhos para a escola. Aí, um missionário foi até ele e ofereceu bolsas para o Instituto Gamo, que era a escola de Lavras. Então nós ficamos ligados ao protestantismo, não por conversão, mas por esperteza, né? Aí meu pai resolveu que nós íamos mudar para o Rio de Janeiro. Eu achei bom, né? Me lembro da viagem de trem. E fui para o Rio de Janeiro e meu pai já estava bem de vida, ele me colocou num dos colégios mais caros do Rio, Colégio Andrews. Aí foi a experiência dura. Eu passei a ser objeto de chacota. Que eu falava carne, mar. Todo mundo ria de mim. E mais do que isso, meus custos, por exemplo, lá em Minas, eu andava descalço, no Rio de Janeiro tinha de andar com meia e sapato. Me lembro do primeiro dia que eu fui ao colégio, eu fui com sapato sem meia. Eu me tornei o alvo da caçoada geral. O tempo que eu passei no Rio de Janeiro foi um tempo de sofrimento, eu nunca tive um amigo. Foi aí, então, nessa ocasião, que me veio a ideia de ser pianista. Eu morava na praia de Botafogo, ia de bonde para o colégio e tinha uns posters lá, uns outdoors, só com uma palavra, Brailovsky. Cheguei em casa e perguntei à mãe, o que é Brailovsky? Ela disse, Brailovsky não é Brailovsky, é Brailovsky, é um dos maiores pianistas do mundo. Não sei como é que eu arranjei dinheiro, sei que eu fui na galeria do Teatro Municipal, lá em cima,
Quando eu ouvi aquele cara tocando piano, duas peças que eu não me esqueço. O Rondó Caprichoso de Mendelssohn e a Sonata número 3 de Chopin. Aquilo ficou na minha cabeça. Para mim era uma fantasia de ultrapassar a humilhação. O sujeito está lá no palco recebendo, fantástico, ele tocou. E se eu estivesse no palco, todas as humilhações seriam jogadas fora, né? Então eu fiquei com a ideia na cabeça de que eu podia ser pianista, só que eu não sabia das coisas de Deus. E eu estava no Rio de Janeiro, eu não sabia do Nelson Freire ainda, estava no Rio de Janeiro, e eu estava doido estudando, estava com Brailovsky na cabeça, estava lá estudando a Sonata Patética. Estava lá no piano. Aí eram as 14h, eu estava tocando, estudando, toca a campainha, eu vou abrir a porta, na porta estava uma senhora com um menininho, o menininho não cumprimentou ninguém, foi entrando pela casa dentro, chegou na sala, viu aquele piano aberto com uma partitura. Ele não teve dúvidas, caminhou até o piano, sentou-se ao piano e tocou. Nelson Freire. Nunca tinha ensinado nada para ele. De onde veio a sabedoria de piano dele? Como é que isso acontece? Isso ele tinha 3 anos. Com 4 anos ele deu o primeiro concerto. Aí eu compreendi que existe diferença. Deus protege uns e não protege outros. Mas era preferível que eu fosse que eu não fosse pianista e que pudesse escrever, né? Deus não me deu o privilégio de tocar piano, mas me ajudou um pouquinho para ser um escritor. Quero ouvir música, aquelas que fazem parte da minha alma, pois a alma, no seu lugar mais fundo, está cheia de música. Nelson Freire. Ele tem feltro nos dedos. Há uns pianistas que têm martelo nos dedos, outros têm feltro. No colégio, eu vivia uma grande solidão. A igreja foi um lugar onde eu não me sentia solitário. É uma comunidade. E quando você tem a comunidade, você acredita. O que faz a gente acreditar? Acreditar em cada coisa absurda. Um dia me deu na cabeça essa iluminação, porque para protestantes e católicos a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus que inspirou aquilo. Mas um dia eu pensei, mas como é que eles ajuntaram os livros da Bíblia? Porque a gente achava que os livros tinham sido magicamente colecionados. Aí eu percebi que não, que eram congressos
e congressos religiosos que selecionaram os livros, então eles não tinham nada de sagrado. Foram os homens que escolheram aqueles livros. Acreditei. De repente, pá! A cabeça abriu. Eu fiquei tão horrorizado com a mediocridade que eu perdi a fé. Eu nunca ouvi de nenhuma pessoa que vai fazer uma promessa a Deus, promessa para receber alguma coisa de volta. Nunca vi uma pessoa que prometesse uma coisa boa para Deus. Por exemplo, prometo que eu vou escutar a Martha Argerich tocando Mozart. Prometo que vou tomar um copo de uísque todo dia. Prometo que vou tentar transar 2 vezes por semana pro resto da minha vida. Coisas boas. O que a gente promete para Deus? Casca de ferida. Prometo subir os 400 degraus da escada da igreja de joelhos. Prometo não beber Coca-Cola durante 6 meses. A gente só é como se Deus ficasse babando de prazer ao saber dos sofrimentos. Deus tem um prazer. Ai, como está sofrendo, como está sofrendo. Grande parte das religiões é baseada nessa proibição de pensar, não é permitido pensar. Eu morava em Lavras, a periferia de Lavras, as pessoas mais sofridas que você pode imaginar. Não tinha ninguém para atender essas pessoas. Então, eu preguei para mudar a cabeça dos membros da igreja. Muita gente mudou a cabeça, começou a pensar coisas diferentes. Então, ao invés de ficar pensando no céu, as pessoas começaram a ter consciência de que era preciso amar as pessoas que estavam sofrendo. De repente, os céus da religião me pareceram infinitamente chatos. Como pastor de uma comunidade protestante no interior de Minas, entreguei-me ao cuidado dos pobres sem jamais pensar em convertê-los. Nessa ocasião, o Brasil estava fervilhando de movimentos políticos. E houve uma mudança na nossa cabeça, da geração nova. Antes, a gente queria salvar as almas do inferno para ir para o céu. Agora que nós não acreditávamos nem no inferno nem no céu, nossa missão era salvar o Brasil. Era transformar o Brasil. Então a nossa fé metafísica se transformou numa fé política. Daí o engajamento, especialmente da juventude, da Igreja Católica e da Igreja Protestante, se ligarem com os movimentos, entre aspas, revolucionários. Então, a transcendência que estava no céu passou a transcendência que está no futuro. Aí, eu criei conflito com o resto da igreja, eu e um grupo. Todo mundo era conservador e nós éramos diferentes. Então começou, por parte da igreja, um movimento para liquidar a gente. Fui pastor protestante e é provável que, se tudo tivesse acontecido nos conformes, eu hoje fosse um clérigo velho. Mas veio o golpe militar. Fui acusado de subversivo pelas zelosas e bondosas autoridades da igreja. Tinha terminado todas as minhas obrigações acadêmicas, estava livre, porque eu trabalhei feito um louco, eu estava com muita saudade, queria voltar para o Brasil.
Então eu tirei um dia para passear downtown, lá no Times Square, e fiquei lá vagabundando, andando para aqui, andando para ali. Aí foi voltar para ir para o meu apartamento, eu peguei o metrô, sentei e olhei para frente do outro lado do vagão e eu fiquei congelado a hora que eu vi a manchete. Revolution in Brazil. Aí começou o mês de mais medo que eu tive. Eu fiquei com muito medo de chegar no Rio de Janeiro e lá eu ser preso e as pessoas desapareciam. Então eu inventei uma viagem complicada para chegar direto em Campinas. E um amigo foi me pegar no aeroporto e ele me disse logo de saída, há 2 acusações contra você e mais 5 pastores. Aí foi 2 anos de aflição, tentando descobrir, tentando não ser preso. Eu descobri que quem me denunciou foi um dos maiores amigos meus. Ele era da CIA. Eu era favorável às reformas revolucionárias, não sei o que lá. Aí eu me desliguei da igreja. Aí, diante dos Estados Unidos, me arranjaram uma bolsa para fazer doutoramento, porque eu tinha feito antes, em Nova York, eu fiz mestrado. Aí me deram uma bolsa para fazer doutoramento, eu fui para Princeton. E foi lá que eu escrevi o livro sobre teologia da libertação, foi nesse período. Minha tese de doutoramento, o nome era no sentido de uma teologia da libertação. Esse era o título. Então, eu tenho a prioridade do título. Mas aí aconteceu o seguinte, eu mandei a minha tese para uma editora, a editora gostou da tese, queria publicar a tese, mas disse libertação, a moda naquele tempo era a teologia da esperança. Era um alemão, o Moltmann, Jürgen Moltmann. Mas aí a editora falou, vamos colocar o seu livro no caudal da Teologia da Esperança. Então ficou chamado Teologia da Esperança. Mas originalmente era Teologia da Libertação. Eu estava em Oxford, fui lá dar uma conferência. E fiquei amigo lá dos teólogos lá de Oxford. E um deles chegou para mim e disse, como é que estão os preparativos para o Congresso de Teologia em janeiro? Eu não sabia de nada. O Congresso ia ser em São Paulo e eu não sabia. Eu fiquei na maior vergonha porque eles em Oxford sabiam e eu não sabia. Aí eu cheguei ao Brasil, fui fazer minhas escarafunchações e descobriu que o meu nome tinha sido vetado pelo Frei Beto. Ele não admitia que protestante tivesse prioridade na teologia. Ele escreveu numa reportagem no Pasquim que a minha teologia não prestava porque, por 2 razões.
Uma delas é que eu não era marxista, e a outra... a outra é que eu tinha escrito minha tese nos Estados Unidos. Eu então mandei dizer para ele que lembre-se que Marx escreveu O Capital em Londres. O Paulicino chegou lá em Princeton, ele não sabia das coisas lá, onde comprar móvel usado. Eu sabia, botei o Paulo no meu carro com a mulher dele, a Melanie, e nós fomos lá para uma cidade chamada Trenton. Ficamos amigos. Quando ele voltou para o Brasil, eu cheguei para o Brasil, não tinha emprego, estava sem emprego. Um dia me toca um telefone, o Paulo dizendo, você se interessaria por ser professor na cidade de Rio Claro? É a cidade do interior. Qualquer coisa. Então ele me encaminhou para Rio Claro, é aí que eu entrei para a universidade. Depois de Rio Claro, eu fui para a Unicamp. Vivi muito tempo no mundo acadêmico. O mundo acadêmico é um lugar perigoso, dá medo. É muito difícil viver na universidade e continuar a cultivar os próprios pensamentos. É muito mais seguro ficar moendo os pensamentos dos outros. Eu fiquei conhecendo o Paulo Freire no México. Havia um instituto lá, Cuernavaca, se não me engano, do Monsenhor Illich. Eu fui para dar um curso, o Paulo Freire foi para dar um curso, eu não conhecia o Paulo, nós não nos conhecíamos, mas aconteceu uma coisa gozada, que os alunos começaram a me procurar o Paulo, perguntando se nós havíamos preparado juntos as nossas aulas, porque ele falava uma coisa e eu respondia, sabe? Sem que a gente tivesse planejado nada, a gente estava num diálogo, falando junto. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Eu acho que o objetivo da escola, um deles, é desenvolver a inteligência. Não é ter respostas, é desenvolver inteligência. E para ajudar as pessoas a pensar sobre a inteligência, eu digo que a inteligência é igualzinho ao pênis. É isso mesmo, pênis. Pênis é um órgão excretor, flácido, ridículo, depressivo, está sempre olhando para o chão. Mas, se for provocado, ele sofre transformações hidráulicas extraordinárias, assume a forma de um foguete intercontinental, explode, porque é capaz de dar vida, é capaz de dar prazer. A inteligência, aí você fala a mesma coisa da inteligência, porque diz, não é inteligente, o aluno não é que ele não é inteligente, é que o professor e a professora não fez o trabalho de excitar esse órgão que se chama inteligência. O problema para mim da escola é que ela não está ligada com os problemas que são vivenciados no dia a dia pelas crianças e pelos adolescentes. Você pode imaginar, você é um adolescente de 15 anos e você de periferia, no meio de droga e tudo mais, você tem que aprender análise sintática. O que você faz com a análise sintática? Eu acho que só existe um jeito de aprender a língua. É ouvir, não é nem lendo, é ouvindo a leitura. Não basta
ler, porque frequentemente os alunos não sabem ler. Como é que você fica gostando de Mozart? Ouvindo Mozart, não é fazendo dissertação sobre a música de Mozart, você tem que ouvir. A tradição da escola é a tradição da violência, do autoritarismo dos grandes contra os pequenos. Eu já fiz essa brincadeira, que eu quero criar um novo tipo de professor. Você espantar. Os gregos pensavam que o pensamento surge quando você, olhando para uma coisa, você fica espantado. Mas como? Mas como? Esse mais como? Há uma interrogação. Você não está entendendo. Então você pensa para entender. Então a função desse professor seria a função de espantar. Objetos da feira da fruição inúteis. Canto gregoriano. Um pôr de sol. O cheiro de orégano. Perfume do jasmim. Uma sonata de Mozart. Um poema de Fernando Pessoa. A constelação Órion. Não servem para nada, não são ferramentas. Porque os amamos? Porque nos dão prazer e alegria. Santo Agostinho escreveu um tratado em que ele dizia que todas as coisas no universo se dividem em duas classes. Coisas para serem usadas e coisas para serem usufruídas. Brinquedo não serve para nada, brinquedo é inútil, não serve para nada, você não pode fazer nada com o brinquedo. Se a gente não pode fazer nada com o brinquedo, por que a gente quer brinquedo? Porque o brinquedo nos dá prazer. Servir, quer dizer, usar, ser usado, não é para ser usado, é para ser usufruído. Mas nas nossas escolas não há desenvolvimento da sensibilidade. Por exemplo, não há poesia pelo prazer da poesia. Você lê a poesia para depois fazer a interpretação, para fazer fichamento, para fazer não sei o quê, mas não é o puro gozo. Não vai cair na prova, eu não tenho que saber isso de cor. É o puro gozo. Essa ideia é estranha a nossa filosofia de educação. Um beijo. Um beijo é totalmente inútil. Então, por que gastar saliva, tomar risco de um resfriado, de uma gripe, que é bom, bom. O mundo universitário que me cercava me amedrontava. Por prudência, optei pelo silêncio. Aí, de repente, uma criança entrou na minha vida, tardiamente. Uma filha temporã. Foi ela que me fez ter coragem. Eu escrevi muita coisa, inspirado pela Raquel. Ela nasceu com um defeito facial, fenda labial. Sendo diferente, ela se sentia diferente. Ela tinha de lidar o tempo todo com o olhar das outras pessoas, porque o sofrimento das pessoas não é por causa da coisa mesma, é por causa do olhar das outras pessoas. O olhar é os olhos são órgãos muito cruéis. O jeito de olhar. Então é como se eu estivesse o tempo todo escrevendo para colocar beleza no sofrimento.
Nietzsche dizia que ele só amava os livros que eram escritos com sangue. Então você tem que fazer a pergunta, qual é o texto que é comido com sangue? Você tem que descobrir qual é o texto. Como é que você sabe que um texto é escrito com sangue? Você sabe que um texto, a Emily Dickinson, uma poeta norte-americana que nunca saiu da cidadezinha dela, ela escrevendo para um amigo disse, quando eu leio um texto e eu fico fria, com que nenhuma lareira pode me aquecer, eu sei que aquilo lá é poesia, eu sei que aquilo é poesia. Se eu tenho a sensação de que arrancar o topo da minha cabeça, eu sei que aquilo é poesia. Então a Emily Dickinson entende o poético não é por rima, não é por métrica, não é poética, é aquela palavra que tem uma lição com a carne. O verbo se fez carne. Então eu escrevo alguma coisa que é carne. Aí as pessoas se comovem. Para isso caminhamos a vida inteira. Para chegar ao lugar de onde partimos. E quando chegamos, é a surpresa. É como se nunca o tivéssemos visto. Agora, ao final de nossas andanças, nossos olhos são outros, olhos de velhice, olhos de saudade. E na velhice, a gente vai ficando com medo de ficar sozinho. Eu preciso confessar que eu tenho medo da velhice. Um amigo meu, o pai dele estava com 92 anos, sofrendo dores horríveis. Ele foi ao médico e disse, será que o senhor não podia aumentar a dose de morfina? O médico olhou para ele, o senhor está me sugerindo que eu faça eutanásia? Quer dizer, aquele médico que estava tentando preservar a sua pureza teológica. Eu não praticarei eutanásia. Mas aquele homem que estava sofrendo, ele precisava... Sabe, quando a dor é muita, você vê um ser humano querido. A gente faz isso com um cachorro. Eu já levei tantos cachorros meus para irem para o céu dos cachorros no veterinário. A gente ama o cachorro, por isso a gente leva o cachorro para o veterinário para tomar a injeção. Então eu acho que há certas situações que a gente tem o direito, isso é um direito. Eu tenho o direito de escolher se eu vivo ou se eu não vivo. Esse lugar aqui, mais ou menos, é meio sagrado para mim. Eu já disse que quando eu morrer, eu quero que minhas cinzas sejam colocadas aqui. Esse lugar está muito ligado à minha vida. Caminhei muito aqui, mas agora quando eu volto é diferente, né?
Um conselho. Se você amou muito um lugar, não faça a besteira de visitá-lo. Porque você vai visitar pensando que você vai encontrar o tempo, mas o tempo não está mais lá. É melhor você ficar com a imagem na sua cabeça. Eu não pertenço a esse lugar não me pertence mais. Por enquanto eu estou ruminando essa mal de Parkinson. Está enchendo a minha cabeça. Não sobra lugar para brincar. Nosso querido escritor Rubem Alves, ele perdeu os movimentos finos da mão. Então, por essa razão, ele não vai autografar os livros. Nosso querido Rubem Alves, a plateia é sua. Considerei muito a possibilidade de não vir falar com vocês. Eu não sabia se eu iria dar conta. Aí, uns amigos insistindo comigo, sabendo que vocês gostam de mim, né? Depois de meses de silêncio, essa é a primeira vez que juntei coragem para conversar com vocês. E estou fazendo o que nunca fiz. Estou lendo o que vou dizer. Não ler só. Mais ou menos, leio e conto piada. Não sei que peças o mal de Parkinson vai me pregar. Mas confio que se eu escorregar, vocês me perdoarão. Obrigado. Não desejo que você simplesmente entenda o que escrevo. Entender é um ato racional. O que eu desejo é que o meu texto seja comido antropofagicamente. Quero que você sinta o meu gosto. Desejo que os meus leitores, ao lerem meus textos, fiquem com olhos semelhantes aos meus. Assim, eles verão o mundo da forma como eu vejo, e as palavras se tornarão, então, desnecessárias.